Olá, querido amigo telespectador, tudo bem com você? Eu espero que sim, e é com muito carinho que eu venho aqui comunicar que durante este mês de fevereiro nós selecionamos importantes temas que vão abençoar você, sua família com conhecimentos de qualidade, confiáveis e poderosos para acrescentar mais qualidade de vida aos seus dias, já que estamos de férias, aumentando a criatividade, renovando as energias e, se Deus quiser, na primeira semana de março estaremos aqui novamente com novos temas, quadros e super dicas que são especialmente preparados para que você desfrute sim de uma vida super saudável. Então, você é sempre bem-vindo aqui comigo e a partir de agora eu convido você a desfrutar do programa de hoje. Até mais! Olá, seja bem-vinda a mais uma edição do Super Saudável, um programa que ama conhecimentos atualizados, de qualidade e confiáveis, que naturalmente acrescentam mais saúde aos seus dias. Então, desfrute aí a nossa programação de hoje. Você sabe por que mais de 90% das pessoas que começam uma dieta não conseguem atingir o seu objetivo com sucesso? O gatilho emocional e a terapia nutricional são tema da nossa entrevista com a nutricionista funcional Mariana Correia e a psicóloga Fran Rodrigues, e elas vão falar sobre o emagrecimento permanente. Tem ainda a estreia do quadro Mente Saudável com a psicóloga clínica Rejane Nascimento, dando super dicas de como trabalhar a sua autoestima. Do que o seu coração tem se alimentado? É o tema do quadro Alimento é Vida com a nutricionista Fabiana Ludigério. O Super Saudável já está no ar, você é meu convidado especial, vem comigo! Do corpo humano é composto pelo sistema muscular, uma estrutura responsável por praticamente toda a nossa saúde. Ações simples do dia a dia, como abaixar, levantar, sentar e movimentar, dependem dessa estrutura muscular que precisa ser renovada todos os dias. Para formar esses músculos, precisamos de uma alimentação equilibrada e aminoácidos essenciais. São os aminoácidos que se juntam para formar toda a estrutura muscular que suporta nosso corpo e nos mantém em atividade. Diferente dos carboidratos e gorduras, nosso corpo não armazena aminoácidos essenciais. Por isso, precisamos suplementar. Para garantir melhores resultados, é necessário suplementar uma proporção equilibrada dos aminoácidos essenciais, que garante a máxima absorção e utilização. Amino é essa mistura perfeita, pois contém em sua fórmula única e patenteada a combinação exata de aminoácidos essenciais para a rápida construção dos músculos. Amino é indicado principalmente para idosos, bariátricos, praticantes de atividade física, pós-cirúrgicos e veganos. Amino, a mistura perfeita. Ouvir falar sobre dietas e emagrecimentos milagrosos se tornou algo tão trivial nos dias atuais que, na maior parte das vezes, as pessoas que têm uma luta constante com a balança se encontram frustrados com aqueles quilinhos que insistem em compor a silhueta ou exauridos pela batalha incessante para uma saúde e peso ideais. Afinal, mais de 90% das pessoas que começam a dieta não conseguem obter o resultado com sucesso. Estudos atualizados e confirmados dizem que existe um bloqueio emocional que impede esse grande percentual de pessoas de entender que, primeiro, é necessário emagrecer o cérebro, desconstruir sofismas e logo em seguida reconstruir valores e assim obter um emagrecimento permanente e uma qualidade de vida real. O desbloqueio emocional
E o emagrecimento permanente é o que nós vamos conversar com duas super profissionais do Terapia Nutricional. A Fran Rodrigues, ela é psicóloga do emagrecimento, e a Mariana Correia, nutricionista funcional. Olá, queridas. Olá. Sempre Olá. bom receber vocês. Igualmente. Fran, vamos começar desconstruindo, né, um sofisma. Por que as pessoas, quando ouvem falar sobre dieta, reeducação alimentar ou alimentação saudável, elas têm isso como dor e na verdade não é isso? Verdade. Essas duas palavras, esses dois termos, culturalmente, eles são assustadores, né, para algumas pessoas ainda. Algumas pessoas, elas ainda têm aversão a esses nomes, apesar de terem interpretações diferentes. Por quê? Esses termos remetem a dor e sofrimento. E se há dor e sofrimento, não há felicidade. Então as pessoas elas constroem uma crença de que não serão felizes mais tendo novos comportamentos, tendo novas condutas. Então elas acreditam que elas não poderão ir mais em festas, que elas não poderão mais comer como outras pessoas, que isso é uma injustiça. E aí entra numa distorção cognitiva que nós chamamos de tudo ou nada 880. É quando elas acreditam que vão ser privadas e restritas para sempre, sem considerar outras possibilidades. Como eu disse, esses termos são diferentes, com interpretações diferentes, mas que muitas vezes remetem ao mesmo significado. É parecido com o medo do desconhecido. Medo do desconhecido. Mesmo esse desconhecido sendo tão bom. Ô Maria, a maior recorrência em relação ao abandono da dieta, qual é? O que é muito comum de acontecer é essa situação de 880, tudo ou nada, que a Fran comentou. Então, é muito comum, né, que uma pessoa comece a fazer um plano alimentar no objetivo de emagrecer muito rápido, bem restritivo, cheio de proibições, né, e ela fica ali por 1 mês, 2 meses, e logo depois ela cai em recaída e tem um aumento de peso, é o chamado efeito sanfona, não é? Então, a maior recorrência que nós temos são pessoas que já fizeram vários tipos de dietas, vários tipos de planos diferentes, com várias restrições e voltam a ganhar peso ao longo do tempo e por causa disso se sentem frustradas. Ô Fran, por que as pessoas se refugiam na comida? Bom, hoje em dia a comida ela tem sido a droga mais utilizada, né, contra as ansiedades, que é o mal do século. Né? E as pessoas elas ainda têm medo, e é muito bom a gente falar sobre isso e desmistificar, porque elas ainda têm muito medo de lidar, né, com os problemas que estão levando ao ato compulsivo de comer, aquilo que está por trás do ato compulsivo de comer, por medo, por pensar que pode ser uma fraqueza e elas não querem se dar com as fraquezas, com as limitações, né? Então, as dietas não funcionam porque comida e peso são sintomas, não um problema. Então, quanto mais eu como, mais eu reforço o meu problema e aí o descontrole é maior. Elas fogem. Elas fogem. Para não enfrentar o problema. Para não enfrentar, real. porque quando eu estou comendo, eu esqueço por um momento, né? Por um período pequeno de tempo, mas eu me esqueço do problema que me levou a comer. Então vira um ciclo. Se eu me esqueci, opa, o meu cérebro diz, é bom, você se esqueceu. E aí, quando novamente a dor voltar, a ansiedade voltar, eu me volto novamente a ter o comportamento que me faz esquecer por um período. Isso não é cura. Isso não é a cura da raiz. E essa fuga, ela é prazerosa porque o alimento, ele produz substâncias no organismo, né, Mariana? Isso. Então, assim, fala para nós essas substâncias de bem-estar e as substâncias nocivas, né? É muito importante entender o porquê nós estamos comendo, né? E dá exemplo prático, assim, de alimentos. Alguns exemplos práticos que a gente pode ter desse efeito psicológico que os alimentos podem ter no nosso organismo. Um exemplo super prático e muito comum é a banana, né? A banana, ela é um alimento riquíssimo num aminoácido que se chama triptofano. E esse aminoácido, quando metabolizado no nosso organismo, ele é capaz de produzir uma substância chamada serotonina, que é um neurotransmissor, do bem-estar, da felicidade. Algumas pessoas chamam até de hormônio da felicidade. Então, comer mais banana, mais cacau, mais aveia, faz a gente ser um pouco mais feliz, né? E alguns alimentos também, como gordura saturada, né? Um sorvete muito gorduroso,
né, uma gordura em excesso, açúcar demais, pode, por exemplo, inflamar o nosso intestino, né, e fazer com que a gente não tenha um intestino que funciona legal. Como o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, não produz serotonina. Não produz serotonina, você fica mais triste, mais irritado e mais nervoso. E mais depressivo também, claro. E aí as pessoas se apegam aos doces que produzem a mesma substância da droga no cérebro. Exatamente. É tão sério isso, né? Muito sério. Ô Fran, quais os principais ou o principal bloqueio emocional que a pessoa sente durante o processo da dieta, que faz com que tantas pessoas abandonem, né? Sim. As pessoas, elas passam por traumas diferentes para cada um, né? Elas passam por abusos, por rejeições, por abandono. E aí, o cérebro, ele tende a bloquear, tanto emocionalmente como comportavelmente, como meio de defesa mesmo para aquele indivíduo. E aí, ele tende a se refugiar nos alimentos, fazendo com que não se identifique a interpretação dessas vivências, desses bloqueios, de uma forma correta. Eu costumo dizer uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o que angustia o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que eu faço destes. Então, é por causa da interpretação que o indivíduo faz dessas vivências que não foram positivas. Como eu leio a vida. Como eu leio a vida, dessa vivência tão negativa que eles já passaram, o inconsciente começa a bloquear, como meio de defesa, né? É como se ele dissesse: você não dá conta disso. Não se deixe interpretar de outra forma, porque você não dá conta. Deixa eu ver, é assim, houve um bloqueio, a raiz é muito mais profunda do que imagina-se, né? E houve um bloqueio em algum tempo e esse bloqueio volta. Isso, o inconsciente... Ele não permite o avanço. Não permite, porque o inconsciente bloqueia, né, essa vivência que foi interpretada de outra maneira, justamente como um meio de defesa. Mas não é um meio de defesa correto, positivo, assertivo, porque isso gera para o indivíduo outros prejuízos, que é o comer demais, ou a droga, ou a compulsão por compra, por jogos. Então, você identifica que há outros prejuízos, mas para a mente ele está te defendendo. Então, Entendi. Esse é o bloqueio maior que o inconsciente faz, por causa dos fatos, da interpretação dos fatos, mas não os fatos em si. Logo depois dos nossos comerciais, a Fran e a Mariana vão falar sobre como desbloquear essa forma emocional de agir e reagir e como alcançar o emagrecimento permanente logo depois dos nossos comerciais. Voltamos já. A Ilustres, que atua no mercado de imóveis em Caratinga há mais de 20 anos, está sempre inovando para atender melhor nossos clientes. Trabalhamos com linha completa de escritório, cadeiras, móveis sob encomenda e planejados. Fazemos o seu projeto residencial, comercial, escolas e igreja. Pontualidade no prazo de entrega e facilidade no pagamento. Venha nos fazer uma visita e solicite um orçamento. Ilustres, Rua Coronel Antônio da Silva, número 122, Centro, Caratinga. Telefone 33-3321-3501. Muito mais que uma marca, o Grupo Central vem há mais de 20 anos, fazendo parte dos momentos mais importantes da vida de milhares de pessoas em todo o país. Sem nunca perder sua essência, o Grupo Central possui elevado grau de pureza em matéria-prima, altos padrões em segurança e os mais avançados recursos tecnológicos, tornando-se assim referência nacional para médicos, profissionais da saúde e clientes. Seja qual for a sua necessidade, oferecer qualidade e segurança é o que o Grupo Central sabe fazer de melhor, levando força, proteção e energia aos seus dias. Grupo Central, pronto para o futuro, pronto para cuidar de você. De volta super saudável, hoje estamos falando sobre o desbloqueio emocional, o emagrecimento permanente, recebendo a psicóloga Fran Rodrigues e a Mariana Correia, nutricionista funcional. Mariana, eu li e ouvi
um fato muito interessante sobre dieta, que quando o organismo entende ali no processo do emagrecimento, nos primeiros resultados ele entende que ele está em perigo e ele começa a se defender e estocar gordura e energia e fala, não, eu estou em perigo. Por que, né? Por que isso acontece? O que deve ser feito? O que acontece é que nós temos aí um corpo programado para milhares de anos atrás. E naquela época, estocar gordura era uma coisa vantajosa, né? Porque a gente tinha pouco alimento disponível. Então hoje o nosso organismo ainda entende, quando você faz uma dieta, que isso é um estresse. E a resposta que ele dá é tentar a todo custo que você se adapte rápido àquela mudança da alimentação e comece a estocar essa gordura, não perder esse restante de gordura, né? O que normalmente deve ser feito é você mudar os estímulos, né? Muda-se a alimentação, muda-se a suplementação, muda-se o exercício físico. Mudar a mensagem. A mensagem que você ele está recebendo. Uhum. Porque senão esse organismo rapidamente se adapta e aquela gordurinha final, aquele peso ali que fica mais difícil de perder no final, acaba permanecendo. Mudar a estratégia, mudar a linguagem. Isso. O cérebro ele não quer perder nada, né? Então vamos trocar por ganhar saúde. E, Fran, os pais que recompensam as crianças com alimentos, o que acontece na mente dessas crianças, desses adultos mais à frente? Mais à frente. Então, quando os pais eles recompensam, ou até mesmo como uma forma de punir, né, os filhos, as crianças de alguma maneira, mas envolvendo o alimento, eles começam a construir crenças acerca, né, da sua vida, das suas vivências, com relação a um significado codificado às emoções. Então, eles terão mais dificuldades, por causa das crenças construídas, em sinalizar quais são os sinais que o corpo está dando de alerta, como fome física e fome emocional. Como o alimento ele veio ali como um suporte para suprir uma emoção, seja ela positiva ou não, ele vai associar a emoção à comida. Então, se eu estou triste, eu aprendi que eu comia. Se eu estou feliz, eu aprendi que eu comia. Se eu errava, tinha um alimento que me era punido. Então, ele vai ter preferência por certos tipos de alimento e esses alimentos passarão a ser hábitos na vida dessa criança que um dia vai ser um adulto. Uma relação emocional com a comida. Uma relação emocional, uma crença construída através de emoção e comida. E como a tendência da maior parte é ter comportamentos emocionais, ela vai ligar tudo à comida. Sim. Principalmente quando o pai pune, talvez, né? Ou tirando um alimento, ou colocando um alimento não tão desejado pela criança. E as emoções acabam não sendo saudáveis. Não sendo saudáveis. Elas sofrem. Elas sofrem. Porque elas não vão entender. Se eu estou triste, eu comia. Se eu estou feliz, eu comia também. Então, peraí, a comida vai entrar aí aonde? Ela não vai entrar apenas na fome física. Ela vai entrar em todas as emoções, porque todas as emoções vão estar associadas ao alimento. Então, será realmente uma fuga para o alimento, uma forma de resolver, identificar e resolver aquilo que eu estou sentindo. Ou recompensa. Ou recompensa, seja positivo ou não. Agora, Mariana, o que a gente mais vê por aí são vendas de dietas, de emagrecimentos milagrosos, né? Qual a dieta ideal? A verdade é que as pessoas estão sempre esperando pelo milagre, né? Então, a dieta milagrosa, aquele medicamento... Acaba vendendo mais. Isso, aquele medicamento que vai me emagrecer. E, na verdade, a dieta ideal é a dieta individualizada, feita para sua necessidade, ou mesmo a não dieta. Porque hoje nós temos pessoas que não conseguem lidar com essa mentalidade de fazer uma dieta. Então, essa pessoa precisa ser reeducada e saber fazer melhores escolhas. Então, sempre pensar no individual, né? Aquilo que é o mais personalizado possível. Infelizmente, a gente ainda não tem a dieta certinha e ideal para todos. Porque somos seres diferentes. Isso, cada pessoa é única, é personalizado. Tem que medir a quantidade de energia, taxa de MC, né? Agora, é tão importante entender o que e o porquê nos alimentamos
né? Eu acho que esse entendimento, ele transforma a mente quando a pessoa se depara com o alimento, né? Fala para nós essa importância. É super importante que as pessoas entendam que o alimento, ele faz parte da nossa vida. A gente come, né, como ser humano, não só para nutrir nossas células, nutrir o nosso organismo, também para nutrir, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções. O alimento também é social. Então, qualquer perda nesse equilíbrio é ruim. Então, o mais importante é você tentar comer alimentos saudáveis, né, mais naturais possíveis, né, o mais natural possível. E não deixe de aproveitar também os momentos em que você vai ter alimento, vai ter um contexto em que você vai comer alimentos ali com a sua família, com seus amigos, mas não deixar o alimento ser o seu refúgio. Nunca deixar isso acontecer. Né? A alimentação mais natural e mais saudável possível é o mais ideal. Ô Fran, a pessoa acabou de passar por uma situação ali estressante, ela sai até que meio que inconsciente, vai na cozinha, procura um alimento, procura... O que a pessoa precisa fazer nesse momento? Porque eu acho que é o que mais acontece na vida de alguém que tem uma relação emocional com a comida, né? Exatamente. O que deve ser feito? A primeira coisa é identificar as razões anteriores a esse ato posterior. O que a levou? O que a levou. E aí, muitas das vezes, as pessoas elas não querem ter o esforço de se perguntar o que está passando pela sua cabeça nesse momento, por causa, talvez, de uma situação anterior que passou ou não. Talvez ela está realmente com um pensamento que não é 100% verdadeiro, mas que esse pensamento automático ele veio. E por ele não ter sido identificado e reestruturado, eu prefiro abrir a geladeira e pegar alguma coisa para comer para me livrar desse pensamento que me atormenta. Então, a primeira coisa é a identificação do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo e por que eu vou me comportar dessa maneira. O autoconhecimento. É a nossa fala interior. Depois, é fazer as pazes com você. O que é fazer as pazes com você? É saber que você não é perfeita, que você não tem que ser perfeita. É reconhecer as suas fraquezas, as suas limitações, os seus erros. É não faltar a verdade com você mesma. E ser vulnerável nesse processo. Depois, fazer as pazes com a comida. Ver que a comida ela não tá ali para te punir. Né? Se você me coma, eu quero que você engorde, quero que você tenha uma doença. Não. A comida ela tem uma função, como a Mari acabou de dizer, de te nutrir, de nutrir as suas células, de nutrir o seu organismo, de te dar bem-estar, prazer, ainda que você esteja num contexto com amigos, numa festa, ela ainda tem uma função de nutrição. Mas você precisa enxergar ela dessa maneira e não vê-la como um refúgio, como um apoio emocional, como algo que vai resolver algum conflito interno. Claro que não tem como a gente esgotar esse assunto tão vasto, tão importante, né? O nosso tempo, infelizmente, não pode ser maior. Mas, assim, de forma objetiva, né? Fala para nós, Mariana, Fran, fala para o pessoal de casa, né? O que pode ativar essa necessidade mesmo, né? De entender como deve ser a relação com a comida, o porquê tantas pessoas sofrem, né, com uma luta contra a balança, com lutas emocionais, com dependência. Dá um recado para o público, para nós. Se eu puder resumir esse assunto tão amplo, né, tão vasto, que é o emagrecimento, é a psicologia, mas inserida na questão alimentar, eu diria apenas uma frase e que eu gosto muito, eu sei que vai tocar vocês também, espero que toque, que o alimento, o comer compulsivo não vai resolver nenhum dos seus problemas. Ele só vai reforçar e gerar ainda outros. Só isso. Eu quero dizer para as pessoas que estão sofrendo com essa questão de alimentação, de emagrecimento, né, que eu sei que é um sofrimento. Quero dizer, primeiro, reveja os seus padrões, né? Cuidado com o padrão que você almeja, reveja a forma como você faz isso
e reveja a sua relação com a alimentação, né? Não perca o seu equilíbrio, não perca a fé em você nesse processo e lembre-se que restrição demais causa compulsão. Então procure alguém para te ajudar nesse processo que você vai longe. Que bom. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você. Muito bom recebê-las aqui. Onde vocês atendem? Eu atendo na Avenida Olegário Maciel, 121, do lado da loja Open. Eu atendo na Avenida Benedito Valadares, 83, sala 104. E nós vamos atender juntas essa demanda de emagrecimento mais emocional, né? Vocês têm um projeto chamado Terapia Nutricional. Isso mesmo, onde nós vamos estar atuando juntas, né, em grupo, no processo de aprendizado. Deixa um contato pra gente. Pode entrar no meu celular, né? Eu respondo todas as dúvidas, todas as perguntas que vocês tiverem. Também faço a inscrição, tá bom? Em contato pelo celular. Então é 99992-5901. Isso. Ou no 98862-6655. Ok. Obrigada. Obrigada, Zete. Obrigada, Zete. Queridos telespectadores, não saiam daí. Logo depois dos nossos comerciais, tem super dica para você. Olá, hoje eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. O que tem nutrido o seu coração além de sentimentos bons? É que, na verdade, existem alimentos como, por exemplo, o peixe, que são ótimos para o nosso coração. Não que as outras carnes não sejam, mas, por exemplo, o peixe, além de proteína, é rico em minerais, algumas vitaminas e ele também possui pouca gordura. E mesmo os que possuem mais gordura, são ricos em gordura boas, que são riquíssimas em ômega 3. E o ômega 3, a gente já sabe que ele é excelente para a função cardiovascular. Por exemplo, alimentos como a linhaça. A linhaça, ela, além de ter ácidos graxos mono e poliinsaturados, ela também tem vitaminas, bastante minerais e ela ajuda também nessa função cardiovascular. Além dela ajudar a controlar nosso apetite, regular o intestino, que também vai favorecer, né, indiretamente nosso coração, ela também ajuda a combater o mau colesterol. As castanhas, gente, como por exemplo a castanha do Pará, ela vai ajudar muito nessa saúde do nosso coração, porque ela é rica em ácidos graxos mono e poliinsaturados e também em antioxidantes. Essa combinação, ela vai ajudar principalmente no combate a inflamações, como por exemplo a inflamação que a gordura pode causar na parede da artéria quando ela começa a se aderir, e também vai ajudar no controle dos colesteróis, tá? Eu só dei o exemplo de 3 alimentos hoje, mas que são alimentos assim fáceis de a gente estar inserindo no nosso dia a dia e que são assim fundamentais para a saúde do nosso coração. Agora você já sabe me responder o que mais tem nutrido o seu coração ou que pode nutrir o seu coração além de sentimentos bons, né? Até a próxima, gente. Espero que tenham gostado. A Ilustres, que atua no mercado de móveis em Caratinga há mais de 20 anos, está sempre inovando para atender melhor nossos clientes. Trabalhamos com linha completa de escritório, cadeiras, móveis sob encomenda e planejados. Fazemos o seu projeto residencial, comercial, escolas e igreja. Pontualidade no prazo de entrega e facilidade no pagamento. Venha nos fazer uma visita e solicite um orçamento. Ilustres. Rua Coronel Antônio da Silva, número 122, Centro, Caratinga. Telefone 33-3321-3501.
Olá pessoal, meu nome é Rejane Nascimento, psicóloga. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a autoestima feminina. Inicialmente eu gostaria de estar esclarecendo sobre o que é estima. Estima refere-se ao apreço que temos por nós mesmos. Quando falamos então na palavra autoestima, estamos dizendo sobre um afeto, uma afeição relacionadas a nós. Então a gente pode estar falando dos níveis de autoestima. A autoestima ela pode estar alta demais ou baixa demais. Nenhum desses dois níveis eles são saudáveis. O necessário é haver um equilíbrio. Quando há esse equilíbrio, a pessoa tem um olhar mais positivo sobre si mesma. Então, as crenças, elas podem estar distorcidas, envolvendo aí um sentimento de inferioridade, um sentimento de insatisfação consigo mesmo, né? Uma vulnerabilidade que é a pessoa estar voltada para o outro o tempo todo, para o olhar do outro, né? Então, às vezes há uma relação aí destrutiva consigo mesmo e principalmente, muito importante, a autocrítica, né? Essa autocrítica, a pessoa ela se faz crítica o tempo inteiro, né? Isso não é saudável, isso não é bom para o dia a dia dessa pessoa, né? Então é necessário a gente estar atento a todas essas questões e perceber se precisamos ou não de uma ajuda profissional para melhorar essas situações. Podemos deixar claro que a autoestima ela pode ser recuperada em qualquer fase da vida, né? O autoconhecimento é muito importante para essa recuperação. Quando há esse autoconhecimento, há um fortalecimento de crenças positivas. Essas crenças positivas, quando trabalhadas, elas vão trazer um ciclo, né, saudável, onde a crença positiva traz a autoestima positiva e a questão da autoestima positiva traz à tona aí essa crença positiva. Esse ciclo é saudável. No nosso próximo encontro, eu vou trazer dicas práticas de como melhorar essa autoestima. Eu espero você. Muito bem, pessoal, chegamos ao final do programa. Eu espero que você tenha gostado, aprendido bastante com este tema tão relevante. Você pode assistir de novo nos próximos dias e ficar ligado nessas dicas que, se colocadas em prática, elas podem transformar a nossa qualidade de vida. Eu agradeço você pela audiência, pelo carinho que temos recebido, as sugestões de tema. Você quer sugerir um tema para nós? Liga para cá, 3321-8215. Nós queremos te ouvir. Você pode também seguir o Super Saudável pelo Facebook, @supersaudávelsuper. É só clicar, curtir, seguir e convidar os seus amigos também. Fiquem com Deus e até o próximo Super Saudável para você.